E nós temos mais um convidado, então? É isso mesmo, agora são 11 horas e 22 minutos. Nós temos já na linha aqui para conversar com a gente o Edgar Pochiteski. Eu até vou pedir para que o Edgar corrija o sobrenome, Edgar. Ele é gerente de negócios da APSA e ele vai falar sobre uma cartilha, né, que orienta condomínios na hora da retomada de atividades. Edgar, muito bom dia. Primeiramente, corrija o seu sobrenome. Bom dia, Lívia. Pochetsky. Pochetsky. Qual que é a origem desse sobrenome? É alemão. Muito bom, chiquérrimo, viu, Edgar? Bom dia. É isso, Lívia. Vamos falar um pouquinho dessa cartilha, né? Como você falou, eu sou gerente da APSA. A APSA é uma gestora de propriedade, é uma das maiores do Brasil. E nossa preocupação, né, nesse período da pandemia, quando foi decretada, né, as questões de isolamento, nós enviamos uma cartilha com cunho de orientação aos nossos clientes, né, a todos os nossos condomínios, para que eles se mantivessem em isolamento, ou seja, com todas as precauções para evitar a proliferação, né, a contaminação pela Covid-19. E aí agora, onde algumas capitais começam a liberar, a flexibilizar a retomada das atividades, a parte de condomínios ela está novamente diretamente afetada. E com isso a gente está, mais uma vez, né, soltando, distribuindo uma cartilha com orientações aos nossos clientes, para que eles consigam também, dentro de cada cidade, né, isso é importante a gente destacar, flexibilizar também o uso das áreas comuns. Eu digo que é importante olhar o decreto ou ter atenção aos decretos de cada cidade, justamente porque nesses decretos existem possibilidades, né, permitindo a flexibilização e outros ainda permanecem proibida a liberação, a flexibilização da utilização da área comum. Edgar, você falou, né? Nós tivemos uma decisão do presidente Bolsonaro que havia inicialmente uma proposta do Congresso para que os síndicos tivessem, né, autonomia para fechar os salões, evitar concentrações e edifícios, né, inclusive conter o recebimento de muitas pessoas até num apartamento, e isso foi vetado. Como você disse, agora cabe cada síndico em cada cidade tomar a sua posição. E isso ajuda ou acaba atrapalhando nesse momento ainda que passamos pela pandemia e o nível de contaminação é muito alto ainda no Brasil? Então, na verdade, o síndico ele já tem, né, pelo Código Civil, ele já é o representante legal responsável pelas ações dentro do condomínio. Então, a ideia do projeto de lei era, na verdade, para tornar claro e irrestrito aí o poder do síndico para o fechamento dessas áreas, ou seja, para que o síndico tivesse realmente poder para isso. O fato do presidente ter retirado esse artigo, no nosso ver, não prejudica, porque, de novo, o síndico ele é responsável e, pelo Código Civil, ele responde, né, de forma civil e criminal pelas ações dentro do condomínio. Então, a gente entende que o síndico continua com o poder de fechar as áreas comuns em prol a manutenção da saúde, né, da população, da coletividade, para que isso, então, tenha certamente essas ações fez com que os números de infectados pela Covid-19 não tenham sido piores. Então, sim, o síndico continua com esse poder para fechar as áreas comuns e, no caso aí da flexibilização, da utilização das áreas comuns, também o síndico é aí responsável por essa liberação. A gente pede sempre que o síndico tenha a participação do conselho, se existir, né, uma consulta de um advogado, para que tenha regras bem estabelecidas, determinadas, e que possa, então, caminhar com a flexibilização desses espaços, caso seja possível. Aqui no Rio, a gente já tem condomínios fazendo esse tipo de flexibilização, em São Paulo também, no estado de Minas,
mas, por exemplo, no Nordeste, em algumas cidades do Nordeste, essa flexibilização ainda não é possível, justamente em função do número de casos. Edgar, muito se fala do novo normal, né, que seria o uso contínuo de máscaras, álcool em gel, manter o distanciamento, evitar compartilhamentos de objetos pessoais. Esse é o novo normal que a gente vem falando, né? As coisas não vão voltar ao que eram antes, pelo menos não agora. Em relação aos condomínios, né, como que será esse novo normal? Eu, por exemplo, não vou na piscina do meu prédio e na academia desde março, viu, Marcelo e Edgar? É verdade. Então, esse novo normal, Lívia, ele certamente é completamente diferente do que nós tínhamos até o início de março, né? Como você colocou, os espaços de academia, de salão de festas, todos eles estão fechados há pelo menos 3 meses. Eu, no prédio que eu moro também, desde o dia 17 de março, esses espaços estão todos fechados. Então, o novo normal sem dúvida nenhuma, né, que as pessoas que frequentam esses condomínios precisam, né, ter um acompanhamento. Então, a gente está, por exemplo, nessa cartilha indicando que os condomínios façam a aferição da temperatura dessas pessoas, principalmente das pessoas estranhas, né, ao condomínio, e se for em condomínios comerciais, que seja, então, aferida a temperatura das pessoas que estão entrando dentro do condomínio, né, pelo termômetro, para que as pessoas tenham respeito, e aí conforme for, né, as áreas comuns foram sendo flexibilizadas a utilização, que tenha respeito ao distanciamento social, né, aos 2 metros de afastamento, dependendo do espaço, aí, salas de reunião, certamente eles vão iniciar aí com uma capacidade completamente reduzida, respeitando aí 4 metros quadrados de distanciamento dentro desse espaço. Então, é uma coisa que vai acontecer de forma gradativa. A disponibilização do álcool em gel é uma questão que acredito que vai ser o novo normal, ou seja, os prédios, tanto residenciais quanto comerciais, vão ter a disponibilidade de álcool em gel espalhado pelas áreas comuns, justamente para que as pessoas possam higienizar as mãos. A utilização dos elevadores é uma outra situação que nós também entendemos que vai ser diferente, né? A gente não vai ter os elevadores exatamente lotados, eles vão sim ter a sua capacidade reduzida, justamente aí, de novo, como eu falei, respeitando o distanciamento e respeitando a quantidade de pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Do mesmo ambiente confinado. Os escritórios, eu diria que as casas das pessoas, elas vão sofrer modificações, né, a parte de escritório, talvez aí algumas empresas adotando o teletrabalho, né, o home office, e as casas, as pessoas também fazendo adaptações para poder, então, trabalhar dentro das suas casas, né, ter um bom desempenho aí no seu home office, porque a maioria das casas elas não foram projetadas para que as pessoas tivessem um escritório, né, um local para para desempenhar a sua atividade profissional. Então, isso é uma coisa que a gente certamente vai mudar. Uma outra questão que eu gosto de destacar é a necessidade do aumento da frequência da limpeza, ou seja, aumentar a frequência da limpeza, principalmente naquelas regiões que a gente tem contato com as mãos. Então, a parte de corrimãos, né, os halls, as botoeiras dos elevadores, esse tipo de limpeza, essa frequência, certamente é uma coisa também, até que essa situação da pandemia seja normalizada, isso vai acontecer, né? E aí, sem falar o uso das máscaras, que, de novo, obrigatório em todos os estados. Acho que essa rotina também da utilização das máscaras é uma coisa que veio para ficar. As pessoas vão ter um hábito de utilizar máscara de proteção. Exatamente, né? Vai ficar aquele ambiente que a gente já se acostumou, claro que guardadas as devidas proporções. Quando você entra numa clínica, num hospital, tem lá o álcool gel, já existia aquilo, e de repente os ambientes corporativos, a própria residência da pessoa vai acabar incorporando isso também na rotina, claro, para evitar a contaminação. Mas você avalia que ainda abrir, por exemplo, condomínios que tem campos de futebol, quadras poliesportivas, a Lívia falou de piscina, academia, há um clamor em relação à academia, inclusive muitas estão sendo reabertas. Como é que você avalia
como administrar também esse momento daqui para frente nesses segmentos de esporte e também lazer. Então, como eu falei, né, o síndico ele precisa ter o objetivo principal é a manutenção da saúde, né, das pessoas. Então, o que a gente vem orientando estamos vendo acontecer é a flexibilização do uso das áreas abertas, né, daquelas áreas comuns abertas. Então, os espaços de atividade física aberto, as quadras poliesportivas, as piscinas sendo reabertas, mas aí um destaque é que essa reabertura seja feita com regras claras de utilização, então restringindo a utilização, né, o número de pessoas, tendo um protocolo de limpeza dessas áreas após a utilização por cada família. No caso de piscina, que ela seja feita ou pelas pessoas do mesmo convívio, ou então através de agendamento, para que aquela pessoa possa, então, ter a sua atividade física. Eu acho que a piscina, nesse momento, como lazer, ela ainda não vai ser utilizada, não deve ser utilizada, mas sim para a prática mesmo de alguma atividade, seja aquele condômino que queira fazer, que tenha uma natação, fazer alguma atividade, mas como eu falei, restringindo o uso e tomando as precauções de limpeza após essa utilização, e aí essa regra serve para parquinho, para as atividades ao ar livre, para a quadra poliesportiva, ou seja, a quadra poliesportiva para ter jogo coletivo, isso permanece proibido. Agora, a quadra poliesportiva, para que alguém possa fazer uma corrida, uma criança possa andar de bicicleta, alguma coisa relacionada a essa atividade, aí sim, como eu falei, com a restrição do uso, com a limitação, né, do uso de pessoas naquele ambiente, e, claro, respeitando o distanciamento social e de pelo menos 2 metros de distanciamento, de afastamento. Está bem, nós conversamos com o Edgar Pochetsky, falei certo? Falou certo, sim, Lívia. Então tá bom, conversamos com o Edgar Pochetsky, ele é gerente de negócios da APSA, e ele falou, né, sobre uma cartilha que orienta condomínios na hora da retomada. Isso vai acontecer em um determinado momento, porém, bem diferente do que estávamos acostumados até então. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Obrigado vocês, Lívia, um bom dia para vocês, um bom domingo a todos os ouvintes. Bom, agora são 11 horas e 35 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Você não saia daí porque ainda tem muita notícia, tem muita informação.